Salve galera! Hoje vamos falar sobre vozes verbais. E esse assunto trata da forma de como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Essencialmente elas podem ser de três tipos: voz ativa, voz passiva que se divide em analítica ou sintética e voz reflexiva. Vamos lá, vamos começar a destrinchar o assunto para vocês perceberem que não é nenhum bicho de sete cabeças. Voz ativa ocorre quando o sujeito pratica a ação. Vamos aqui ao exemplo. João comprou livros novos. Quem comprou livros novos? Vamos manter aquele acordo de sempre perguntar o verbo. João comprou livros novos. Quem comprou livros novos? João. Portanto, João é o sujeito da nossa oração. E ele está realizando a ação de comprar livros novos. Portanto, se João está praticando essa ação, nós temos aqui a voz ativa. Voz passiva acontece quando o sujeito sofre a ação. Vamos ver aqui um exemplo da voz passiva analítica. Livros novos foram comprados por João. Podem perceber que aqui o sujeito está sofrendo a ação do verbo. Livros novos foram comprados por João. O que foi comprado por João? Os livros novos. Portanto, o sujeito está sofrendo a ação do verbo. Temos, portanto, então, uma voz passiva analítica. E aqui embaixo a gente tem um exemplo da voz passiva sintética. Por que sintética? Sintética vem de síntese, de resumo, é uma forma resumida, podemos dizer assim, dessa voz passiva. Vamos lá. Compraram-se livros novos, ok? E temos por último aqui a voz reflexiva, que acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. Dá uma olhada aqui no nosso exemplo. Maria feriu-se. Maria exerce a ação de ferir e ao mesmo tempo ela sofre essa ação. Por isso, por essa simultaneidade aqui de ela exercer a ação de ferir e sofrer essa ação de ferir, temos uma voz reflexiva. Agora a gente vai ver como acontece essa passagem, da voz ativa para a voz passiva. É bem tranquilo. Vamos começar passando da voz ativa para a voz analítica. Temos aqui um exemplo que está na voz ativa. Eduarda comeu o chocolate. Eduarda é o nosso sujeito, comeu o nosso verbo, chocolate é o nosso objeto direto, que está complementando o nosso verbo. Eduarda comeu chocolate. Ela realizou a ação de comer o chocolate. Portanto, aqui está na voz ativa e a gente quer passar para a voz passiva. É muito simples. Vamos lá. Vamos fazer um X. Falhou aqui, mas vamos lá. O que acontece, galera? Eduarda, que é o nosso sujeito, vem para o final da frase. E o chocolate, que é o nosso objeto direto aqui, vem para o começo. Fica faltando a gente resolver só esse meio de campo aqui para a gente ter já a solução do nosso problema, de como passar a voz ativa para a voz passiva analítica. Vamos lá. A gente vai acrescentar um verbo auxiliar. Logo aqui abaixo eu coloco para vocês uma lista com os principais verbos auxiliares aí da língua portuguesa. Esse verbo auxiliar, ele tem a função de ajudar na conjugação do nosso verbo principal, que está aqui. Nós vamos colocar o nosso verbo principal no particípio. Vocês lembram, né? Quando o verbo termina em IDO ou ADO. E acrescentar uma preposição. Dessa forma, nosso trabalho está completo. Recapitulando, Eduarda vem para o final da frase, que é o nosso sujeito. Chocolate vem para o começo. Acrescentamos um verbo auxiliar
E pegamos o nosso verbo, principal e colocamos no particípio. Acrescentamos uma preposição e está pronto. Passamos aqui da voz ativa para a voz passiva analítica. O chocolate foi comido por Eduarda. E agora vamos concluir passando da voz ativa para a voz passiva sintética. É mais tranquilo ainda. Vamos lá. A gente pega o nosso verbo principal. Esse verbo sempre estará na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Vai depender do sujeito. O verbo tem que concordar com o sujeito. Se aqui nós tivéssemos um sujeito composto, por exemplo, Eduarda e Maria, este verbo concordaria com o sujeito e iria para o plural. Aqui seria comeram no lugar de comeu. Mas enfim, dito isto, vamos prosseguir aqui com o assunto. Pegamos o nosso verbo e acrescentamos a partícula C, chamada de partícula apassivadora. E transcrevemos o restante do predicado, o chocolate. Pronto, temos aí a transcrição, a transposição da voz ativa para a voz passiva sintética. Repetindo, pegamos o verbo, sempre estará na terceira pessoa do singular ou do plural, a depender do sujeito, o verbo concordará com o sujeito. Nós pegamos esse verbo, acrescentamos a partícula C, que é chamada de partícula apassivadora, e copiamos o restante do predicado. Fim de papo. Temos aí a voz passiva sintética. É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.